trabalhar mais uma parte teórica hoje, rapidamente, e depois eu queria fazer uma parte prática, né? Um exercício de tudo que nós já temos visto e aprendido aqui. A gente, quando tem a oportunidade de fazer esse exercício prático, ele ajuda muito a consolidar as ideias, né? E também despertar para novas possibilidades. Então, hoje é o nosso terceiro encontro. Eu vou estar trabalhando no último capítulo lá da nossa apostila, e eu trabalho bem o texto mesmo, né? Bem ali junto ao texto, com algumas experiências práticas, mas até para facilitar a compreensão e a leitura quando vocês forem fazer isso. Então, lá nesse último capítulo, ele considera o conselheiro cristão, a conselheira cristã, como um agricultor ou como um fazendeiro, né? É a analogia que ele faz. E eu gosto muito dessa analogia do agricultor, do fazendeiro. Tiago também vai usar essa mesma figura como exemplo de paciência. Paulo vai utilizar essa mesma figura em 1 Coríntios, capítulo 3, focando nessa figura como um trabalhador diligente e dependente de Deus, né? Então, o agricultor, ele é alguém de fé, de esperança, de paciência e de resiliência, né? Ele prepara o solo na expectativa de que o tempo vai ser bom, é a esperança de que o tempo vai ser bom. Ele prepara o solo, ele semeia a sua semente com risco, porque ele vai preparar o solo, vai ter custo, vai ter trabalho, vai semear a sua semente sempre com esperança e expectativa de que aquela semente seja uma boa semente e produza os frutos esperados, né? Então, por isso que o conselheiro cristão, ele é dependente, né? Completamente dependente da graça de Deus. Como conselheiro cristão, eu sou tanto um participante ativo quanto um canal indefeso, né? Aí vem a expressão paulina: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Ou seja, eu plantei com esperança, com paciência, com resiliência, com diligência, com muito trabalho, com muita dedicação. Apolo regou, mas isso não adiantaria nada se Deus não desse o crescimento. Nós vamos aconselhar, já aprendemos aqui, que devemos ser bons ouvintes, nós vamos ouvir, vamos semear a palavra de Deus, mas nessa dependência da ação divina, né? Tanto o conselheiro quanto o aconselhando dependem da manifestação, da ação, da graça de Deus para que a coisa caminhe em direção a um bom propósito, né? Semear o quê? O que eu vou semear? Primeira coisa, o Evangelho de Jesus é a esperança para todo ser humano. E aí, hoje nós temos muitas narrativas, muitas influências, alguns líderes cristãos, até mesmo pastores, eles abrem mão da revelação divina, da graça do Evangelho, para ficar com uma, uma instrumentalização meramente humana, né?
ou um recurso humano. Parece que eles acabam tendo vergonha do Evangelho. Não quero ser leviano e nem simplista na minha fala, mas o movimento coach, né, de coach que existe hoje na igreja, além de ser uma prática superficial do conhecimento da psicologia, ele é centrado no homem, na autoajuda, na autocentralidade do ser humano. E isso tem um acolhimento e uma repercussão muito grande dentro da igreja. E eu penso que quem parte para esse caminho, ele não crê na suficiência da Bíblia, não crê na suficiência do Evangelho, e ele sente vergonha, né, do Evangelho de Jesus. Ou seja, ele não honra, não confia e tampouco usa o Evangelho como libertação, como restauração da vida do ser humano. Então, nós estamos insistindo aqui que é aconselhamento cristão, não é terapia psicológica. Esses recursos podem nos ajudar, mas o nosso foco aqui não é a terapia nos moldes da psicologia e suas ramificações. A nossa ênfase aqui é que a Bíblia é suficiente, que o Evangelho de Jesus é a esperança para todo e qualquer ser humano, né? Então, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação aqui, principalmente nesse contexto nosso, não é apenas ausência de inferno. Quando eu me converti, graças a Deus por isso, o Evangelho que me foi pregado foi um Evangelho de ausência do inferno, né? Olha, se você crê em Jesus, você vai ter a vida eterna. Ou seja, quando você morrer, você não vai para o inferno, você vai para os céus. Isso é verdade, mas não é a plenitude da verdade. Em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem tu enviaste, né? O Filho a quem tu enviaste. Ou seja, levou muito tempo para eu entender que a vida eterna, ela não é só para depois da morte. Que a vida eterna, ela começa aqui quando eu conheço Deus e começo a viver Deus, né? Em Cristo, no Senhor, me relacionando com Ele. Então, isso produz vida, isso produz plenitude de existência, isso produz vida abundante. Então, repito aqui, vida eterna não é só para depois da morte. Ela é para depois da morte, mas ela começa aqui, a partir do momento que eu começo a ter vida com Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ou seja, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus produz vida e vida abundante. Então, para mim, isso foi extremamente libertador. Tirou aquele peso opressivo da existência, que parece que eu vivia numa corda bamba, esperando a morte para ganhar a vida eterna e não correr os riscos que o mundo me impunha. Não. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. É uma nova vida, é novidade de vida, plenitude de existência, é vida abundante. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós sabemos isso intelectualmente, mas é preciso saber disso existencialmente.
e ter a coragem, a ousadia e a confiança de dizer para a pessoa: olha, Jesus precisa entrar na sua vida. Você precisa estar em Jesus, você precisa viver a vida de Deus. Porque senão nós vamos estar malhando em ferro frio, né? Então, o primeiro ponto é semear o Evangelho, semear a esperança, a vida que o Evangelho de Jesus produz, que é real, que é verdadeira. A vida comunitária. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica. A igreja não pode ser uma comunidade doente, opressora e adoecedora emocionalmente das pessoas. Quando eu estava no seminário, ainda no seminário, eu li um livro que nunca mais achei esse livro. Ele era uma pergunta: é o cristianismo uma religião neurotizante? O cristianismo é neurotizante, ele é culpabilizante? Eu acabei de falar que o Evangelho de Jesus é a esperança, é a vida abundante. Mas tem algumas igrejas que elas são neurotizantes, elas adoecem emocionalmente a partir da liderança, a partir do púlpito e também de alguns irmãos que ocupam espaço na liderança quando não deveriam ocupar. E alguns anos atrás, participando de um congresso da CEPAL, nós trabalhamos muito essa ideia da igreja como uma comunidade terapêutica. Lá em Efésios, capítulo 1, Paulo fala que Jesus é o cabeça da igreja e que em Cristo nós nos assentamos nas regiões celestiais com ele. Então, olha que coisa interessante que é a igreja. A igreja, ela transita nas regiões celestiais, nos céus, na presença de Deus, porque o cabeça, que é Jesus, está lá. Então, em Cristo, nós temos pleno acesso ao mundo celestial, espiritual. E na terra, Jesus transita na terra através da igreja. Porque o corpo, né? Corpo na terra, cabeça nos céus. Então, na cabeça nós vamos para os céus e o cabeça do céu se movimenta na terra através da igreja. Então, quando Jesus quer salvar uma pessoa, ele o faz através da igreja. Quando o Senhor Jesus quer abraçar uma pessoa, ele faz através da igreja. Quando o Senhor quer acolher uma pessoa, abençoar uma pessoa, ele vai fazer isso através da igreja. Então, todos nós que estamos aqui pertencemos a uma igreja, boa parte aqui faz parte da liderança, e nós precisamos ter esse discernimento. A igreja é uma comunidade terapêutica. Ela é uma comunidade de restauração. Ela usa a disciplina positiva e usa a disciplina também no aspecto negativo, né? Paulo fala assim, lá em Efésios capítulo 6, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Lá em Romanos capítulo 15, ele diz que os que são aptos para admoestar na igreja são aqueles que são tomados de bondade, né? Então, a igreja, ela é um instrumento terapêutico, um instrumento de acolhimento, um instrumento de transformação. A igreja não é uma comunidade de exclusão, não é uma comunidade sectária, não. A igreja tem portas abertas, a mesa tem sempre uma cadeira vazia para acolher alguém à mesa.
E quando precisa disciplinar, a igreja disciplina. Eu trabalho muito a disciplina positiva. O que é a disciplina positiva? É o ensino. Então, eu ensino, ensino e ensino. Assim eu fazia com os meus filhos. Ensinava, ensinava, ensinava. Não surtiu o efeito esperado, aí eu admoesto. O que é admoestação? É repreensão verbal. Não surtiu o efeito desejado, aí eu usava a vara. Aí todo mundo entendia maravilhosamente bem, né? Então a igreja é essa comunidade fraterna de irmãos, mas ela precisa ser terapêutica, né? E tem muitas igrejas que elas adoecem as pessoas. Elas não libertam, não curam as feridas, não geram vida. Então, a gente começa aqui com a importância do Evangelho de Jesus, da vida comunitária. A pessoa tem que pertencer à igreja, a igreja tem que ser esse ambiente de cura, esse ambiente curador, né? Deus teve muita misericórdia de mim, foi plano dele também, que quando eu me converti, nos anos 80, exatamente em 1980, com 16 anos, me converti numa comunidade extremamente sectária. E aquilo me transformou num legalista intragável e julgador da minha família e de todo o resto, como pecadores descendo de cabeça para baixo para o inferno, né? Então, a igreja, ela precisa ser uma comunidade terapêutica, curadora, saradora, que usa a disciplina, mas usa a disciplina positiva de ensinar, depois usa a disciplina de admoestar, aí depois usa a disciplina, né, de afastar ou de excluir, se for o caso, né? Mas isso passa por etapas. Mas a comunidade, ela é importante nesse processo do aconselhamento. O aconselhamento, ele tem que trabalhar alguns aspectos da mudança de hábitos. Tanto o pecado quanto a obediência possuem qualidades, né? Deixa eu achar aqui. Isso. Pecado e obediência possuem qualidades habituais. Quem vive no pecado, o pecado gera pecado. É incrível isso. Um abismo puxa outro. Maus hábitos puxam outros, né? Então o pecado gera esse hábito. Mas a obediência também. À medida que nós aprendemos a obediência, incentivamos a obediência ela tende a gerar mais obediência. Ainda no semear, amputação radical do pecado, né? Não se pode brincar com o pecado, não se pode flertar. Quem brinca com o pecado, quem flerta com o pecado, vai se cortar, né? O Sansão, nós conhecemos bem a história do Sansão, ele vivia no fio da navalha, brincando com o pecado o tempo inteiro. Ah, Sansão, você não me ama, você me ilude, você não me conta o seu segredo. Não, se você me amarrar com uma corda nova, eu vou perder minha força. Aí dormia e acordava amarrado com a corda nova. E foi flertando. Ah, você não me ama, Sansão, se você me amasse, você me contaria um segredo, você fica zombando de mim. Qual é o segredo da sua força? Até que ele contou. Eu sou nazireu de nascimento. Eu sou consagrado ao Senhor. E meu cabelo não pode ver navalha.
Eu não posso tocar em mortos, eu não posso beber vinho. E aí vocês sabem o resultado, né? Os olhos foram furados. Então, com o pecado não se brinca. Não se flerta, não se brinca e nem podemos tratá-lo com condescendência, como se fosse uma coisa de somente. Ou nos livramos dele, ou ele nos dominará. O pecado é um senhor. Né? Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, ou seja, está dominado. Então, nós fomos livres do domínio do pecado, graças a Deus por isso. Não fomos livres da presença, fomos livres do domínio, ele é um senhor. Mas se eu vacilar, ele me mete grilhões e fura os meus olhos, como aconteceu com o Sansão. Então, vocês se lembram nas aulas anteriores, né, a gente trabalhou essa questão, né, de perguntar à pessoa, aconselhando, dependendo do caso, se a vida dele é uma vida envolvida com o pecado, se o pecado está presente, né? Então, é fundamental esse entendimento do que é o pecado. Né? Eu me lembro, eu tive 3 pastores. Né? O segundo deles, um homem muito usado por Deus, muito usado, sim, extremamente usado por Deus. Ele chegou na nossa igreja em 1982, a igreja estava quase fechando as portas, e os 20 membros no máximo. E ele começou a trabalhar, ele foi trabalhando na igreja, a igreja foi crescendo, ele foi se tornando conhecido, e foi crescendo pessoalmente, no reconhecimento ministerial, e depois de 10 anos foi convidado de Anápolis para Brasília, para fazer parte da equipe pastoral de uma grande igreja em Brasília. Só para vocês terem uma ideia, né, do que era essa igreja em Brasília, que ele foi convidado. A igreja lhe dava apartamento para morar em Brasília, carro para andar em Brasília e 25 salários mínimos na época. E ele atendia ministros, ele orava com ministro do Supremo, ministro de governo, senadores, uma igreja muito reconhecida, né, e frequentada por essas pessoas ali de Brasília. Parece que isso foi subindo na cabeça dele, né? Aquela humildade foi ficando para trás, a vaidade foi entrando, e quando abriu os olhos, o pecado tinha laçado ele. Surgiu o comentário na igreja que ele estava tendo envolvimento com uma irmã, um relacionamento extraconjugal. Pastor da igreja, o pastor Vilarino, Igreja Batista Central de Brasília, o chamou, perguntou: olha, eu te quero como filho, tá esse comentário, né, me fala, vou te ajudar, você sabe disso. E ele negou, ó, negou, assim, de pé junto, até que o pastor teve que colocar um detetive. Aí flagrou a situação. Levou para a ordem, ele não aceitou a disciplina da ordem, não aceitou, pecado, né? Vai puxando, vai escravizando. Não podemos brincar, não podemos flertar com o pecado. E aí, anos depois, como ele tinha sido da Ordem de Goiás, ele escreveu uma carta para a Ordem de Goiás pedindo a reintegração dele na Ordem. Só que o teor da carta, vocês vão ficar abismados, né? O teor da carta era assim que, quando ele foi casar,
com a esposa dele, muitos irmãos da igreja disseram: olha, não casa, que essa mulher, ela não é para você, não é a que Deus tem para você. E ele desobedeceu, casou com ela, e anos depois ele encontrou essa que era a mulher que Deus tinha para ele. Olha só que loucura, né? Então a Ordem de Goiás não aceitou, falou: não, amigo, você está completamente fora. Então, com o pecado não se brinca, né? Em linhas gerais é isso. Então, a gente semeia essa ideia de uma amputação radical do pecado, não tem condescendência, não dá para passar a mão na cabeça do pecado ou tratá-lo com panos quentes, né? A questão da oração. Os conselheiros precisam buscar ao Senhor para encontrar sabedoria e discernimento, orientação, coragem e amor, né? Oração é fundamental para ter discernimento do Espírito Santo, essa direção para si e para a vida do outro. É muito interessante, né? Quando você aconselha nessa dependência do Espírito Santo, às vezes a pessoa está ali conversando com você, fazendo uma narrativa, e o Espírito Santo está mostrando que não é uma narrativa verdadeira. Ela é enganosa, ela é mentirosa. Aí você começa a fazer as boas perguntas, né, que nós já aprendemos aqui, e o Senhor vai revelando, vai mostrando, e a pessoa tem a oportunidade de sair do escondido das trevas para a luz. Coletar dados, né? Já falamos muito sobre isso aqui também. A diligência em coletar dados no aconselhamento, né? Isso não significa, né, necessariamente fazer uma ficha ou fichar o indivíduo, né? Lembra que nós falamos aqui de ser bom ouvinte? Tem gente que escuta, mas não ouve. O bom ouvinte, ele escuta e ouve. Então, ele guarda. Então, no primeiro momento, ele faz a conexão, né? Ele escuta. Essa conexão envolve relacionamento, né? Esse relacionamento envolve a vida pessoal, quem são seus pais, você é casado, quantos filhos tem, onde trabalha, com o que você trabalha, você formou em quê, não formou. Então, relacionamento, P de pessoal, M de missão ministerial. Você faz o que na igreja? Quantos anos de convertido que você tem? Tenho tantos anos. E você ajuda na igreja? Não, eu tenho 20 anos, 30 anos que eu vou na igreja e só assento no banco, sou um consumidor. Então, você tem que ir anotando os dados da vida espiritual, tem que ser relacional, da vida pessoal, da vida missional e da vida espiritual, né? A vida espiritual é leitura da Bíblia, oração, né? Como que é isso? Então, eu falo que essa coleta de dados ela tem que ser muito mais mental, né? Ela tem que ser muito mais de memória do que necessariamente fazer uma ficha. Você pode apontar alguns dados, né? Eu falo isso por causa da confiança, do sigilo, né? Já falamos sobre isso aqui, é fundamental o sigilo, a confiança nesse relacionamento de conselheiro e aconselhando. Ainda estamos aí nessa perspectiva de semear, né?
Por fim, vem atribuir tarefas adequadas, né? Eu já falei para vocês, e repito aqui, que é muito importante você não carregar a pessoa nas costas. Tem gente que tem uma carência de dependência. Então, eles vão querer fazer do conselheiro um guru espiritual, um pai espiritual, alguém que os carregue nas costas. Isso não é função e nem papel do conselheiro, né? O conselheiro é um facilitador. Ele vai ajudar o sujeito a estabelecer objetivos, metas, mas isso tem que ser a própria pessoa, né? Aí você atribui tarefas. Eu contei para vocês, na aula passada, a experiência do pastor John MacArthur, né? Um médico famoso de Los Angeles o procurou: pastor, o senhor é a minha última esperança. Se o senhor não me ajudar, eu estou perdido. Aí o pastor vira para ele e diz: meu filho, não posso fazer nada por você. Aí aquela decepção estampada no rosto. A gente não precisa ser tão rude, né, ou tão direto como os americanos são. Mas eu sei quem pode te ajudar. Eu levou a mão para trás, pegou a Bíblia na estante, entregou para ele e atribuiu uma tarefa. Olha, você vai ler o Evangelho de João. Depois que você lê o Evangelho de João, você volta. Aí nós vamos conversar. Eu contei para vocês que muitas pessoas que me procuram, que procuraram, e que eu atribuí tarefas, elas não voltaram mais. Eu gosto muito, né, dessa perspectiva de atribuir tarefas, de responsabilizar. Ouve a pessoa, oração, discernimento do Espírito Santo. Olha, eu tenho um livro que eu já li, que foi uma bênção na minha vida, que eu queria recomendar para você. Você pode ler capítulo por capítulo, e à medida que você lê um capítulo, vem aqui falar comigo, ou me manda uma mensagem, que nós vamos conversar. Então, comprometimento, orientação, prestação de contas é fundamental nesse processo, né? Examinar as intenções do coração. Já vimos também na aula passada, Jeremias capítulo 17, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Então, quais são as intenções do coração, né? É muito bom a gente ter esse discernimento do Espírito Santo. Às vezes eu recebo, né, algumas irmãs com dificuldades no casamento, elas vêm, falam, queima o marido, fala mal do coitado, né? Ou o marido vem, queima a esposa e fala. Aí depois de uma hora de fala, de desabafo, eu percebo que tudo que ele queria era só desabafar. Ele ama a esposa, está vivendo um momento de conflito, ele só quer desabafar. Aí se o conselheiro não tiver tato, não tiver percepção, discernimento, essa capacidade de discernir as intenções do coração, aí pode pôr muita coisa a perder. Outras situações, a pessoa vem apenas para te comunicar. Ela não quer direcionamento, ela não quer orientação, ela quer comunicar. E outras vezes, elas vêm para te pedir
a legitimação para um ato errado, né? A pessoa vem te perguntar, por exemplo, né, acontece muito, pastor, eu posso dar o meu dízimo para minha avó que está doente e é arrimo de família? Ou outros vêm e dizem, olha, pastor, esse mês eu não estou dando dízimo, não sei o quê, estou enrolado. Olha, ela está só comunicando e às vezes aliviando a consciência dela para uma coisa que ela sabe que está errada. Então, é importante examinar as intenções do coração. Né? Compreensão dos sentimentos. A pessoa que vem se aconselhar conosco, vai se aconselhar com vocês, nem todo mundo tem a mesma estrutura emocional que você tem. Às vezes, para você é uma coisa muito simples, mas para a pessoa é algo extremamente doloroso. Então, tem que ter muito cuidado com sinceridade sem sensibilidade. Então, eu lembro daquele quadro da Globo, né? O Super Sincero. Ele falava o que vinha à boca, falava a verdade. Era super sincero, mas sensibilidade zero. Né? Verdade dita sem amor mata, né? Destrói as pessoas. Nós precisamos dizer a verdade, temos um compromisso com a verdade de Deus. A verdade é luz, mas a verdade precisa ser dita em amor. Outro ponto é o entendimento da batalha espiritual. Né? Paulo, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados e potestades que habitam as regiões celestiais. Né? Então tem que ter esse entendimento, tem uma batalha espiritual. Às vezes a pessoa está presa espiritualmente e precisa ser liberta. Né? E ela também precisa entender que muitas coisas que ela pode estar vivendo são fortalezas espirituais. Aquele hábito que ela não consegue se libertar e que às vezes é algo arraigado na cultura da família, né? Não estou falando de maldição hereditária, mas um hábito arraigado na cultura da família, e é uma fortaleza espiritual que se enraizou, que cristalizou e que precisa ser destruída. Né? A importância de ler e estudar a Bíblia, né, isso é de fundamental importância, tanto para o conselheiro quanto para o aconselhando. Por fim, semear significa que, sem expor o aconselhando, mas às vezes é preciso compartilhar o caso com alguns colegas confiáveis e experientes no aconselhamento. Né? Acontece muito, como pastor, né, às vezes você se depara com uma situação que é nova para você e você não pega o fio da meada, aí você pode conversar com, no meu caso, né, eu converso com um pastor de confiança. Nem sempre fui muito feliz, né? Teve uma vez que eu conversei com um pastor e depois eu descobri que ele era mais imaturo do que eu. Né? Ele não deu nome aos bois, mas comentou a situação, né, que eu havia compartilhado com ele,
E aquilo chegou até mim. Eu me decepcionei muito, e depois o perdoei e entendi que ele era apenas mais imaturo do que eu. Mas tenho amigos, pastores, experientes, homens com 30, 35, 40 anos de ministério, que já vivenciaram muitas situações e que não tenho dificuldade, né, de compartilhar com eles algumas situações e até também ser aconselhado em algum procedimento, dado a experiência que já tiveram com casos semelhantes, né? Então, mas com muito cuidado. O, a capacidade de sigilo, né, de não ser uma porta aberta para falar para os outros, né, ou seja, porque isso acabaria, né, com a pessoa e com a confiança também, ela se sentiria traída, né? Então, é muito importante no aconselhamento você ter alguém mais experiente com quem compartilhar situações vivenciadas que você nunca tinha vivido e de repente bate na sua porta, mas um colega, alguém já viveu aquilo e soube lidar com aquela situação, pode nos Pode. ajudar. O, o aconselhamento, ele deve gerar esperança. Eu não consigo imaginar um conselheiro cristão pessimista, down, para baixo, negativista. Não cheira o evangelho, né? Eu consigo pensar no conselheiro cristão, muito como na figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é alguém que a ideia de exortação não é ideia de admoestação. Na igreja as pessoas confundem exortação com admoestação. A palavra exortação, que é um papel do Espírito Santo, é levantar o fraco, é levantar o abatido, é entrar debaixo dele, falar, não, levanta que eu vou te ajudar a caminhar. Então, o aconselhamento cristão deve gerar esperança, né? Jesus diz que o servo do Senhor não gritaria nas praças, não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o pavio que fumega. Às vezes a pessoa vem que o paviozinho está só na fumaça. Aí tem uns que vão lá e apagam, né? A cana vem já meia quebrada, meia capenga, e vai lá e rompe. Não. Jesus pega a cana quebrada, pega o cordão e liga a cana quebrada, ele não esmaga. Ele pega o pavio que está se apagando e despeja azeite para o fogo, a esperança voltar a acender. Falar de uma forma redentora, né? Está muito ligado aqui a gerar esperança, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Até os nossos vizinhos ficaram abismados e disseram: Poxa vida, olha, quão grandes coisas o Senhor fez por eles. É verdade. Deus fez grandes coisas por nós. Deus tem feito grandes coisas por nós. É só falar de forma redentora, de forma restauradora e, por fim, enfatizar o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Ok? Vou passar para vocês depois. E agora nós vamos para um estudo de caso.
Nós vamos fazer esse estudo de caso, eu vou explicar para vocês como que vai ser feito, né? Então, o caso que se apresenta é esse, que está posto aí na tela. Espero que vocês estejam vendo. Então, uma família está estabelecida em sua cidade natal, pai, mãe e filhos nasceram e vivem nessa cidade, que é a cidade de seus pais e avós. Esse casal possui 3 crianças, uma de 7, uma de 5 e de 2 anos. O pai é o único que trabalha para gerar um sustento familiar. A mãe abandonou as suas atividades profissionais para cuidar da casa, do marido e dos filhos pequenos. Eles possuem casa própria, embora seja financiada. A questão que se põe para o aconselhamento. O marido recebeu uma proposta de emprego para trabalhar numa empresa em outra cidade, em outro estado. O salário é maior e a possibilidade de crescimento profissional é uma realidade palpável e concreta. Eles estão em dúvida e angustiados sem saber que decisão deve ser tomada e busca a ajuda de um conselheiro cristão. Como que nós vamos fazer isso aqui? Aí vem a parte, nós vamos formar grupos, né? Eu consigo fazer isso aqui, separo vocês em salas, salas de 3 pessoas, né? Vamos formar um grupo de 3 pessoas numa sala. Uma vai ser a irmã em Cristo que está buscando aconselhamento. Ela está vivendo essa situação. Outra vai ser a conselheira facilitadora, que vai ajudá-la fazendo perguntas, estabelecendo objetivos, estratégias e fechando com o direcionamento. Outra vai ser a relatora. Ela vai estar ali do lado, ouvindo as 2 irmãs, conversando, cronometrar o tempo, né? Para cada etapa do aconselhamento, CROSS, nós vamos usar a ferramenta CROSS. Tempo de aproximadamente 25 minutos, e depois eu escolho pelo menos 3 grupos para poder falar para o grande grupo. Então, CROSS. A primeira coisa que o conselheiro, o facilitador vai fazer é a conexão. Essa conexão ela é relacional, pessoal, perguntas pessoais. Ela é missional, perguntas de ministério, né, como que é a vida dele na igreja, o que ele faz. Se você vai mudar para outra cidade, vai comprometer sua vida ministerial, missional, a sua diaconia, e aspectos espirituais, né? Você tem uma pessoa de oração, faz jejum, busca a Deus. Segundo passo, revisar. Terceiro, estabelecer os objetivos. Quarto, as estratégias, né, que serão adotadas para poder chegar a uma meta, a uma conclusão. E, por fim, uma oração. É isso. Estamos compreendidos? Todo mundo entendeu como é que vai ser isso aqui? Então, está aí o caso. Né? Esse poderia ser outros casos, outras situações. Mas esse é o caso, né, que eu estabeleci para a gente poder analisar. Então, é uma família cristã, de uma comunidade cristã, da qual você faz parte, você é conselheira, uma pessoa de referência na comunidade, e essa família, nesse momento de transição, não sabe se vai, não sabe se fica, se não for, vê uma oportunidade perdida, se fica, depois pode ficar remoendo,
o cavalo arriado passou na minha porta, eu não montei nele, não vai passar outra vez, né? São dilemas que a gente enfrenta no aconselhamento. Eu quero ver como que vocês vão se sair. Vamos ouvir, Irã. Conta para nós como é que foi lá a experiência da aconselhanda, da conselheira, seguir os passos. Tá fechado seu microfone. Chegaram ao objetivo? Abriu agora? Sim. Boa noite, na paz. Então, foi maravilhoso. Os 25 minutinhos perfeitos. Eu até falei para a Aricelma que eu quero me aconselhar com ela, tá? Porque ela tem boas perguntas e deixa ela bem à vontade, deixa a irmã bem à vontade para falar. Durante o Uhum. aconselhamento, ela compartilhou, né, sobre o relato do seu esposo, da viagem, do emprego a outra cidade, a remuneração melhor. E aí, diante disso, a irmã foi fazendo várias perguntas, né, sobre quantidade de filhos, Uhum. sobre rede de apoio, sobre trabalho na igreja, sobre se a irmã trabalha ou não, há quanto tempo ele trabalha, qual o tempo, qual o envolvimento no ministério, na igreja. Foram inúmeras perguntas, né? Ótimo. Se o casal possui filhos pequenos, qual era a intenção do esposo, se era ir sozinho primeiro, se estabilizar lá, né, com a casa. Uhum. Nós observamos que a irmã mora na cidade, uma das preocupações da irmã era com relação à rede de apoio e com relação ao ministério também, e principalmente sobre a casa. A casa não é uma casa própria, é uma casa financiada, né? Ela relatou também sobre o futuro das crianças, né? Sobre receber Uhum. melhor, né? Ser bem mais remunerado. Ela pensou no futuro. Elas falaram até sobre a questão do plano de saúde. Então foram muitos detalhes. Fantástico. A irmã ficou Muito muito bom. à vontade, né? Para se Uhum. expressar, para contar. E diante da situação, o que foi orientado que uma decisão tão importante não deve ser baseada apenas na questão financeira, mas Excelente. deveria ser analisada e considerada toda a realidade familiar, que era necessário colocar na balança os benefícios e os desafios também de uma mudança, né? Refletindo sobre Uhum. o impacto tanto na vida do casal, na vida dos filhos, na rotina familiar como um todo, na rede de apoio, que era uma das preocupações. Também foi relatada a importância de verificar se na cidade haveria uma igreja, né, com os mesmos padrões a qual ela estava habituada, onde a família poderia ser acolhida, fortalecida, né, ter a comunhão, a vida espiritual, continuar, ser cuidados, na verdade. Como servos Uhum. do Senhor, né, seria importante continuar, principalmente buscando, né, a Deus. Foi orientado ela buscar a orientação também no Senhor, em oração. Foi Uhum. aconselhado que o casal orasse juntos, apresentando essa situação ao Senhor, esperasse a confirmação do Senhor, né? Uhum. A paz que viesse de Deus deveria ser, se as coisas fluíssem, seria uma resposta. Se o caminho Uhum. estivesse de acordo com a vontade do Senhor, ele mesmo abriria as portas de forma clara, conduziria, né, todas as Uhum. coisas. Foi lembrado o exemplo de Ruth, de Noemi, aonde quer que irei, né? Teve esse Excelente. texto, eu irei, ela citou esse Uhum. texto, demonstrando a unidade, demonstrando o compromisso, foi importante Uhum. também. E foi citado também Provérbios, confiar no Senhor de todo o teu coração, né? Foi citado também essa orientação. E no meio da orientação, até o final, ela perguntou como está o seu coração agora, né? Para tomar essa decisão, como você se encontra agora? E a resposta da irmã foi que ela estava se sentindo, estava claro para ela o que ela deveria fazer, como ela deveria conversar com o seu esposo, né? Ela disse que ficou claro para ela. Então, o Ok. momento ali foi encerrado com uma oração, entregando a decisão ao Senhor, pedindo sabedoria, discernimento, paz, direção, e que a vontade fosse do Senhor, porque quando a vontade vem do Senhor para ambos que são crentes há muito tempo, cristãos há muito tempo, casaram na igreja, porque também foi uma das perguntas, casaram na igreja, então foi um casal assim que tem um relacionamento com Deus. Então, houve uma Uhum. facilidade da irmã também aconselhar com versículos bíblicos e bases bíblicas, né? Para Fantástico. que eles ouvissem também a voz do Senhor orientando, né? Que Amém. seria as portas abertas de forma clara, trazendo paz
para ambos os corações seria a decisão que ela iria tomar. Mas nunca opinando, vá ou deixe de ir, né? Sempre deixando claro que a orientação é que os dois conversassem e ambos perguntassem juntos ao Senhor o que seria. E aí fizeram essa oração linda final e a irmã saiu feliz, alegre, em paz, clara, né? Com a resposta, Glória a Deus. com tudo que foi feito. Que bênção, muito bom, gostei muito. A conexão foi muito boa, pelo que você falou, né? Conseguiu. Sim, eu anotei tudo isso. E a irmã também estava anotando todas as perguntas, né? Tudo certinho. Fantástico. Então, deu liga, Sim. deu, né, a conexão, as perguntas foram boas. No aconselhamento, boas perguntas é fundamental, né? Gostei muito, então, dessa conexão. As perguntas sobre rede de apoio. Isso. Foram perguntas sobre ela, né, no pessoal, perguntas do casal, perguntas financeiras, perguntas sobre os filhos, né, que eram crianças ainda, né, perguntas até sobre a casa, né, a casa deles, sobre o ambiente lá, sobre a distância. Então, foram perguntas que ajudou ela também a refletir, né, enquanto havia sendo feita a pergunta, ela também refletia, né, sobre uma decisão a ser tomada. Muito e bom. Eu penso assim, nunca opinar, vá ou deixe de ir, né? Isso. Deixar que a pessoa responda diante do que ela mesma expôs da realidade ali. Isso. Porque se você pega uma pessoa carente e insegura, ela vai querer isso de você. Sim. E na verdade, às vezes ela já está com a resposta formada na mente. Sim. Mas quando vai diante de você e você confirma, ótimo. Mas se der errado, foi a irmã que me confirmou, né? E aí isso não é bom, né? Então, às vezes, a pessoa também está ali só indecisa, mas quando ela vai começar a responder as perguntas que está sendo feita, vem a clareza na mente dela. Né? É isso mesmo. Aí vem a luz do Espírito Santo, isso, o papel exatamente, do conselheiro, né? Isso, e para ela ainda houve uma facilidade maior por ela já ser cristã, o esposo ser cristã. Houve a pergunta também qual era o envolvimento dele no ministério. Ele participava só do grupo dos homens, mas não tinha liderança, né? Mas tinha uma vida ativa, participativa no ministério. Isso é muito importante também, né? Então foi uma das perguntas também. Muito bom. Eu, assim, fiquei muito abençoado, né, pelo grupo, pelo trabalho realizado. Vocês são de parabéns, foi muito jóia mesmo, muito bom. E nós aqui aprendemos, os demais que aqui estamos, né, ouvindo vocês, aprendemos como que deve ser feito o aconselhamento, né. Eu gostaria de ouvir mais um grupo, agora espontaneamente. Nós estamos aqui com 21h18, daqui a pouco, 21h30, a gente encerra. Mas dá para ouvir mais um grupo. Só bota a mãozinha digital aí, dá um sinal digital para a gente saber. Marliese. Irmã Marliese, pode. Olá, isso. Pastor. O senhor esteve no nosso grupo, só estava eu e a irmã Jaqueline. Isso. Então, né? Só foi excelente a colocação, a explanação do outro grupo, foi esclarecedora, foram muito felizes, né, no trabalho deles. A questão que nós fizemos dessas falas também foi acrescentar a prova, fazer prova de Deus, porque assim, às vezes as nossas emoções nos conduzem. Se eu tenho um anseio muito grande por uma questão financeira, então eu vou orar, mas o meu coração ele vai estar tendencioso por essa viagem. Se eu tenho um coração muito voltado aos meus vínculos afetivos, à minha rede de apoio, a minha ancoragem vai ser nessa questão. Então, quando eu conversei com a Jaqueline, dentre todas essas questões que já foram expostas, que a gente não precisa ser repetitivo, foi fazer o quê? A prova de Deus, de fato, para que venha sinais, porque nós cremos que o Senhor traz sinais, traz revelações, né, em comum acordo, conversar e dizer, nós vamos fazer prova de Deus. E ali esperar
que o Senhor fale, né, por meio daquilo que é proposto, para que tenhamos a certeza que fizemos a escolha assertiva. Porque, independente de ser um campo missionário, o trabalho que ele está indo, ou um trabalho de emprego secular, as provas virão. E aí, se não estiver consolidado de que foi, de fato, uma resposta de Deus, o desespero virá. Uhum. Então, Isso. Muito bom. é orientar até essa prova de Deus. Uhum. Isso. Né? Excelente. Orar, pedir e aguardar a confirmação. Uhum. Isso. Muito bom. Obrigado, Marliese e irmã Jaqueline. Eu fui lá na sala de vocês, né? Sim, sim. Nós precisamos ter o cuidado de, ao mesmo tempo, né, que a gente tem essa dimensão espiritual, a gente tem que ter também uma dimensão mais objetiva, né, no sentido da pessoa ter uma iluminação de um caminho a ser seguido. Aí a gente vai fazendo as perguntas, né, e, e trazendo ela para formatar um objetivo, né, para ela chegar a uma conclusão. Não precisa ser no primeiro encontro, mas seria muito bom se ela chegar ali com uma luz, né, ou ter uma luz, olha, depois desse aconselhamento, eu cheguei a 70% de possibilidade de que a mudança vai ser o melhor para nós, né? Esse é um estudo de casos que eu coloquei para vocês, mas foi algo que eu vivenciei assim de forma real e concreta, né? De um casalzinho na igreja, muito queridos, extremamente queridos. A esposa foi colega da minha filha desde o fundamental, o ensino médio, até na faculdade. Ela se casou, um rapaz muito bom, crente, muito, muito participativo no Ministério do Louvor da igreja, 3 filhinhos pequenos, maravilhosos, inteligentíssimos meninos, e surgiu essa proposta. Aí eu percebi, né, na fala de vocês, que vieram os dois para conversar. Então, já não tive um problema que vocês avaliaram que poderia ter acontecido. Então, vieram os dois para poder conversar, conversamos, oramos, ponderamos. A empresa na qual ele estava trabalhando aqui em Goiás, né, ele já tinha chegado onde podia chegar, profissionalmente, financeiramente, estava muito desgastante, e aí começamos a conversar, a ponderar esse custo afetivo, o custo da mudança, mudança de igreja, mudança de cidade, deixar os avós, né? E nessa linha aí que a Irã e a Aricelma levaram muito bem, né? Pontuando, colocando questões, e por fim eles decidiram se mudar. E se mudaram, já estão há quase um ano lá em Campinas, volta e meia eu converso com eles, estão bem. A adaptação no início foi sofrida. Ontem encontrei com os pais dela, os avós, né, perguntei como é que estavam, eles estiveram lá há 2 semanas atrás, os meninos estão bem na escola, estão bem adaptados, a cidade é muito boa, né, Campinas, São Paulo, muito promissora, encontraram uma igreja que eles foram bem acolhidos, estão desenvolvendo o ministério deles, né? Então, é importante no aconselhamento, ao mesmo tempo que tem essa espiritualidade, que ele não seja tão subjetivo, para a pessoa não sair dali mais confusa do que ela entrou, né? Ela veio buscar a luz,
né? Ela veio buscar luz, ela veio buscar compreensão. Nós não somos a luz, obviamente, mas a gente tem que, com a direção do Espírito Santo, com as perguntas certas, trazer luz. E outra coisa também, como princípio, nem sempre a vontade de Deus para nós vai ser aquela que vai dar tudo certo, né? Então é importante isso, né? Eu vou colocar assim, de uma forma grosseira, né? Como possibilidade. Vai que Deus quer levá-los para eles quebrar um pouco a cara, apanhar um pouquinho, sofrer, né, valorizar a família, crescer os dois juntos, longe de pai, de mãe, de avós, né? Então, tem muitas possibilidades aí nesse universo e, como as meninas colocaram muito bem, a gente não vai definir. A gente vai ouvi-los e ouvir Deus, fazer as perguntas certas, estabelecer um objetivo, né? Um dos pontos difíceis do aconselhamento é estabelecer um objetivo. Uma coisa assim palpável, né? É difícil para nós, a gente não deve estabelecer o objetivo, mas tem que levá-los, né, a uma situação mais concreta, tá bom? Meninas, muito obrigado pelo tempo aqui com vocês. Débora, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fui muito abençoado, né? Uma grata surpresa, né? Porque foi muito bom essa convivência. E esse tempo nosso agora dessa parte prática, né? Que foi um tempo curto, mas já trouxe muita luz para nós. Que Deus abençoe vocês. Leiam o texto, participe de congresso sobre aconselhamento, né? E deixa Deus usar vocês para a glória dele e para a bênção dos nossos irmãos, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe.